de hoje: conhecimento e prática de vida. Se, porém, fosse dado a alguém suprimir as responsabilidades individuais, toda a ordem universal estaria sendo posta de pernas para o ar. Toda a lei e toda a justiça estariam sendo escandalizadas pelo próprio Deus. Texto extraído do livro Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro. Olá, seja bem-vindo. Por graça divina, a gente está aqui mais uma vez, juntinho, você ouvinte aí no aconchego gostosinho do seu lar, e a gente aqui na Rádio Mundial, no programa Divinista. É com muito carinho que a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, harmonia e bênçãos divinas nesse domingo, e que tudo isso aí se estenda por toda a semana. Mas para isso, todo domingo a gente avisa. Olha lá, quem avisa amigo é. É necessário viver os 10 mandamentos no dia a dia em sociedade. Certo, Jorge Rufino? Porque você sempre ri quando eu falo isso. Quiser falar, meu marido. Meu marido. Bom dia, Lenira. Bom dia, ouvinte. O nosso ouvinte sabe que o programa Divinista é pautado sobre as verdades divinas que sempre foram entregues à humanidade. Isso desde remotos tempos. Isso está na cultura de todos os povos. E essas verdades estão resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro, cujo livro síntese chama-se O Evangelho Eterno. E se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, mande uma mensagem de texto para nós no nosso WhatsApp. Aqui em São Paulo, né? Código de área 11 9 50 40 0171. Ou, durante o programa, estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial. Ligue para nós, bastando dar o nome e o endereço completo. Telefones da Mundial: 3171-0221. Repetindo, 3171-0221. Ou 3262-4490. E daí você fala com a Diná, a mãe da Cíntia, a mãe do Vinícius, que você conhece. Cíntia, vocês vão conhecer esse ano, hein, gente? O Vinícius você já conhece. Mas olha, o Jorge falou em verdades divinas. E uma dessas verdades, que é fundamental que a gente saiba, diz respeito à nossa origem. Então, um exemplo dessas verdades divinas é quem somos nós, né? É importante que eu saiba isso. Tudo começa com essa pergunta e a resposta a essa pergunta. Somos centelhas divinas, com todas as virtudes divinas e potencial para desabrochar. E esse desabrochamento é a razão única da nossa existência. É o desabrochamento das virtudes divinas, e isso só é possível seguindo o exemplo de vida deixado por Jesus, ou seja, viver os 10 mandamentos e praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos. Bom, gente, daqui a pouquinho você vai pegando aí papel, lápis, caneta, o que você quiser, que o Jorge... computador, que o Jorge vai dar os nossos canais de comunicação. E hoje a gente tem uma novidade, tá? Nós vamos começar uma inserção nova, né? Antes a gente tinha um momento de saúde, agora a gente vai ter a reflexão da semana. Aliás, não tem esse A, o Toninho falou assim, vamos tirar esse A. Reflexão da semana. Nós vamos trazer para você, ouvinte, para nós também, né? Tudo sempre é para nós também. Trechos da obra de Oswaldo Polidoro que a gente quer, assim, que você curta e que você pense durante a semana. Mais pra frente, a gente está pensando aí em conversar com você. E aí, o que você achou? O que mudou a sua vida? Teve alguma dessas mensagens que mudou alguma coisa, que fez você pensar bem? Então, a ideia é que a mensagem que a gente vai veicular sempre nesse comecinho, no lugar que era o Momento de Saúde, seja para você refletir na semana. Então, a gente vai pro primeiro Reflexão da Semana de 2017, ok? Primeira temporada, hein? Vamos lá. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, ciclos e eras. Tudo são oportunidades e meios concedidos por Deus a seus filhos para que os ocupem na realização do reino do céu interior. Que tens feito, filho de Deus? Procedes como senhor ou como escravo de mundos, formas e transições? Ou sabes controlar tudo muito bem, valorizando e extraindo valores de todas as dádivas do Senhor Pai? Uma pergunta super importante para cada um de nós, né?
como estamos levando a vida. Isso é importante. Estamos aproveitando essa encarnação? Então, isso é super importante. Então, enquanto isso, a gente quer muito continuar com a nossa parceria com você, seu contato, suas perguntas, as sugestões que enriquecem aí o nosso programa. Então, Jorge Rufino, quais são os nossos outros canais de comunicação? O nosso e-mail, para quem gosta de mandar e-mail, é programa@divinismo.org. Eu gosto de e-mail, o pessoal não gosta de e-mail. Eu gosto mais de e-mail do que o WhatsApp. São mídias, Lenira. O nosso site, www.divinismo.org. Você manda e-mail, mandando sugestões, fazendo perguntas, ou simplesmente solicitando o Evangelho Eterno e mandando o seu endereço completo, E né? recebe gratuitamente lá na sua casa o Evangelho Eterno. No site é a mesma coisa, só que no site, além disso, você pode baixar gratuitamente toda a obra de Oswaldo Polidoro e alguns livros de domínio público que lá estão. O nosso WhatsApp, já acabei de falar, vou repetir. Aqui em São Paulo, código de área 11 95040 0171. E o nosso Instagram, que está muito bem divulgado, graças a Deus, né? Até o pessoal do Instagram está mandando Evangelho Eterno. Eterno, quanto que foi pedido? Dezenas de Evangelho Eterno que foram entregues. Nisso, turma? São 11 mil seguidores e vamos chegar a 20 mil em breve, se Deus quiser. Então, o nosso Instagram é @divinismo. Entre lá no Instagram e visite a nossa página. Então, tudo isso para você, como o Jorge falou, pedir o Evangelho Eterno, fazer pergunta, ter acesso às obras de Oswaldo Polidoro. Ó, não tem desculpa, hein? Não tem desculpa. Bom, hoje a gente começa oficialmente a programação de 2017, né? Até agora a gente fez retrospectiva de 2016. Nesse ano, a gente vai continuar com algumas sessões. Então, Conhecendo o Evangelho Eterno, vai continuar esse ano. O Mestre Recomenda, vai continuar esse ano, aí sob o comando do Vinícius, mas ele já tem duas outras pessoas que vão, uma você já conhece, a outra vai estrear, ajudando nessa sessão. E a gente tem uma sessão nova chamada Prevenção em Saúde Espiritual. Adivinha com quem, Jorge Rufino? Com a doutora Silvana Fernandes. Claro, você acha que ela aguenta ficar longe do programa? Não aguenta ficar longe do programa. Então, ela volta com uma outra sessão, Prevenção em Saúde Espiritual, com a doutora Silvana. Tá. Temos de volta a sessão Conhecimento e Prática de Vida, né? Que é o tema de hoje, inclusive. Isso. Reflexão da semana, que já começamos agora há pouco. Esperamos que todos possamos aproveitar e aprender muito esse ano. Colocando tudo em prática, obviamente. Exatamente. A gente vai renovando o programa aqui, tudo para você, ouvinte, né? Olha, muita coisa nova sempre inspira a gente a buscar crescer em conhecimento e crescer em comportamento diário, tá? Então, isso é super importante. E conhecimento é fundamental. Por isso que a gente, o tempo todo, está dando aqui os nossos telefones, está dando os nossos canais de comunicação, para você pedir o Evangelho Eterno, para você ler, para você, eu acho que isso está legal. Não, eu acho que eles falaram abobrinha, eu acho que eu não concordo com isso, né? Então, de novo, a gente vai dar os nossos telefones para você pedir o Evangelho Eterno, você não tem gasto nem com o correio, certo? Eu estou rindo aqui porque se alguém perguntar qual é o objetivo do programa de rádio, programa divinista, é entregar o Evangelho Eterno. Porque aí você lê lá. Cada um vai raciocinar com a própria cabeça. Com a nossa opinião. Exato. Costumo falar que opinião, umbigo todo mundo tem. Então dá lá os nossos telefones de novo. O nosso telefone aqui na Rádio Mundial. Da rádio. 3171-0221 ou 3262-4490. Tá certo. E hoje a gente vai iniciar com a sessão Conhecimento e Prática de Vida. Essa sessão, gente, ela tem como objetivo trazer casos reais que estão relatados na obra de Oswaldo Polidoro e que serve de reflexão para todos nós, né? Serve assim, puxa, eu posso estar fazendo esse negócio aí, eu preciso ver o que eu vou fazer. O primeiro caso é o caso do Abelardo, ele está no livro Moral, Amor e Revelação. E esse livro está disponível gratuitamente para download no www.divinismo.org. Esse caso começa, relatado, né? 2 espíritos, um desencarnado, o mentor espiritual, e um encarnado. Esse encarnado trabalha junto com o mentor do lado espiritual, algumas vezes sai do corpo mediunicamente, e outras vezes sai do corpo quando dorme, e vai trabalhar do outro lado. Nesse caso, eles vão atender um doente lá, uma pessoa está doente, chamado Abelardo. Pois é, e aí eu vou ler um trechinho que
que tá falando um pouco qual era o problema do Abelardo, tá? Ele estava muito doente, um dia ele ia desencarnar daquela doença, ele não ia se curar. E ele sofria de umas angústias mortais, sem saber porquê, sabe, tô triste, não sei porquê. E com isso ele desenvolveu uma doença cardíaca, que os médicos não conseguiam curar de jeito nenhum, nem melhorar. E nem saber a causa, tá? E vamos ver por quê. Como é que tá no livro? Tá assim, ó. Esse irmão, que é o Abelardo, o mentor tá falando, né? Para esse discípulo que é encarnado e que sai e vai trabalhar do outro lado. Ele cometeu 3 espécies de erro em algumas vidas. Primeiro, depois de estar bem bonitinho, harmonizado com a lei, ele foi um guerreiro no tempo das cruzadas, foi vândalo em nome de Deus e do Cristo. Depois, ele reencarnou na Europa, foi um nobre despótico, articulado com a igreja, realizou roubos, perseguições, mortes. Depois, ainda para coroar tudo isso, ele reencarnou na Espanha e foi um grande perseguidor das obras espiritualistas, né? Daquilo que estava começando lá. E ele tomou parte na queima das Bíblias e dos Evangelhos e dos livros espíritas. Então, foi na época do Kardec, né? Exatamente. Então, era isso que ele tinha feito nas últimas encarnações dele. Tem o áudio? Não tem. A gente pode pensar, né? O que nós temos com isso? Eu não vou fazer nada disso, eu não fiz nada disso, eu não sei. Esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia. Então, esse exemplo não serve para alguém para pensar, né? Não serve para mim, não serve para nós. No atacado é verdade. Mas ainda não é verdade que nós temos... Mas ainda não é verdade que ainda temos grandes perseguições religiosas hoje em dia, certo? Nós não temos preconceitos e raiva aqui do nosso lado, da nossa casa. De jeito nenhum, gente. Não tem nada disso, né? Além disso, quem está livre de ter feito coisas assim no passado? Então, vamos tirar proveito do que o mentor foi explicando sobre esse caso. Exatamente, porque essa situação como está, não tem cruzada hoje, eu não vou fazer, mas eu ainda tenho... Vou queimar livro. Eu não tenho queima de livro, mas eu tenho livro jogado fora, que tira do lugar. E nós temos uma coisa perigosa agora, que é a mídia que alcança muita gente. Muita gente. Então, são outros modos de nós fazermos isso, né? Às vezes eu olho pro lado assim, aquela tem uma religião, credo, nem vou conversar com ela. Então, gente, os modos mudaram da gente fazer isso, mas as coisas continuam acontecendo. E aí o mentor explicou assim para ele, ó, que ele sofria de regressão característica. Foi a primeira vez que eu vi esse termo, nesse termo, característica, né? O que é isso? Ele explica o seguinte, regressão característica é perder o estado anterior por graves faltas cometidas. Então é o seguinte, um espírito tem um nível vibracional, um nível evolutivo, e ele tem lá o seu céu normal, tal. Por mau comportamento, por essas coisas, ele vai perdendo aquela condição vibratória dele, ele vai perdendo até ele voltar a condições vibratórias anteriores, por cometer faltas perante a lei de equilíbrio, que são os 10 mandamentos, tá? Aí o que acontece? Vai para céus inferiores, vem reencarnar em condições menos interessantes, a fim de quê? De resgatar faltas e ter condição de recuperar a antiga posição. Ou seja, ele desce a níveis vibratórios inferiores, tá? Então, isso é complicado, ok? E com isso, além de, eventualmente, estagiar na subcrosta, terá encarnações mais difíceis e sofridas. Aí o discípulo pergunta, ele tem direito de perguntar, né? Ele tem direito de perguntar. Se ele está sofrendo e não vai se curar, o que nós estamos fazendo aqui? E a gente pensa assim mesmo, não é? Aí o mentor explicou que eles iriam levar conforto. Ele explica que vão levar consolo e estímulo, para que ele sofra com paciência e estude com entusiasmo. E fala assim, olhe para aquele livro que está sobre o móvel. É uma das 3 joias que lhe deram de presente, conforme for programado, antes de reencarnar. Ó, gente, e aqui tem uma informação super importante pra gente. Por quê? Muitas vezes a gente reza, a gente pede nas sessões, a gente, assim, praticamente exige de Deus, do plano espiritual, que nós sejamos atendidos daquele modo que a gente quer, né? Então, eu quero a resolução do meu problema, eu quero curar.
eu quero um emprego, eu quero que o meu negócio dê certo. Mas não é assim. Olha só o que ele falou, nós vamos levar consolo e estímulo. Paciência. Né? Paciência. Então, isso é ajuda. Então, às vezes, a justiça divina não permite que aqui, por uma questão nossa de justiça divina mesmo, que a gente tenha aquele problema solucionado, paciência. E a gente vai receber o quê? Consolo, vibrações para termos paciência, passar por aquela situação com dignidade, principalmente se reclamar contra Deus. Ontem, na sessão, a Diná estava lá, inclusive, foi o Vinícius que dirigiu lá na Parada Inglesa, teve um caso desse, o cara está numa situação complicada, e o recado que foi ter paciência, né? Porque as leis de Deus têm seu curso. Olha outra coisa que aprendemos com esse livro, com esse caso, a importância do estudo. O mentor falou que ele deveria estudar e que ele ganhou 3 livros. E isso estava na programação dele antes de encarnar. Por isso, aqui, por isso que a gente dá aqui o tempo inteiro para você. Olha, peça o Evangelho Eterno. Você não sabe se na sua programação não está escrito lá. Ela vai receber o Evangelho Eterno para ter acesso a algumas verdades divinas, né? Então liga para cá, fala com a Diná, dá seu endereço, seu nome. Você recebe gratuitamente o Evangelho Eterno. Passa o WhatsApp. Passa o WhatsApp. Faz alguma coisa. 31710221. 317102. Ainda estou conseguindo enxergar daqui, Pedro. 0221. Ou o nosso WhatsApp, 95040-0171. Lá, a Cristina pega o seu recado. Tá. Então eu estava falando aqui que ele ganhou 3 livros. Os Grandes Iniciados. Que a gente vai ver esse ano aqui no rádio. O Livro dos Espíritos de Kardec e o exemplar da Bíblia, judaico-cristão. Cristã, né? Judaico-cristã. Veja que ele havia errado muito. E só o conhecimento correto das leis divinas poderia evitar que ele cometesse novamente esses erros no futuro. E até compreendesse um pouco mais da sua situação. Do que está passando naquela Conhecimento hora. é fundamental, pessoal. Fundamental. Conhecimento e prática. Mas às vezes a prática depende do conhecimento. Então, por que isso, gente? Porque Deus, na infinita sabedoria divina e na sua justiça reta, precisa, Ele não mandou ninguém para sofrer, né? Você tem um filho para sofrer? Não. Se abandona, alguns nós abandonamos, mas Deus não abandona os seus filhos que sofrem. Então, a gente sempre vai ter alguém que vai passar na nossa vida, você vai ter um programa de rádio, por exemplo, que vai orientar, que vai te dar um livro, que vai indicar uma sessão mediúnica para você ir, vai indicar um programa como o nosso, por exemplo. Tudo são oportunidades de receber ajuda e aprendizado. Não volte as costas para isso. E olha a importância do conhecimento. Não só para essa vida, mas para se preparar para as próximas encarnações. E é assim que o mentor explica, dizendo, por que ele tinha recebido aqueles livros? Ele fala assim, ora, com esses 3 livros, qualquer pessoa bem intencionada pode preparar-se para os melhores aprendizados. E afinal de contas, o que ele está fazendo, pois deverá voltar mais vezes ao plano carnal, a fim de ressarcir as faltas pretéritas e preparar-se para rumar na direção da pureza e da sabedoria. Olha lá, tá vendo? Ele não estava aprendendo só para aquela encarnação, mas para as próximas também, né? Isso vale para nós, hein, pessoal? Vale é muito sério. Isso é um exemplo, gente, de que conhecimento doutrinário correto é uma base sólida, é uma fonte de entendimento para a gente ter força, paciência para os fatos da vida. Mas não só para isso, né? Mas também para a próxima vida, para uma desencarnação correta. Outro fato é que todos nós recebemos avisos durante a encarnação. Então, ele recebeu esse aviso. São 3 livros que ele ganhou. Então, não são aqueles avisos lá de Hollywood, sabe? Com música, fogos de artifício. São coisas simples. O mar se abrindo. O mar se abrindo. Não, né? É super legal. Tem um outro caso também que a gente colocou aqui, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas eu quero comentar com você que é o problema da nossa força de pensamento, a força de pensamento que a gente tem, o problema, o que acontece nas conversações, porque eu vou resumir, tá? Vou resumir, viu, Jorge? Ok. O que acontece? Eles estavam conversando espiritualmente e porque as conversas eram elevadas, o céu se abriu, espíritos maravilhosos desceram e tudo mais, né? Então, isso nos leva a dizer o seguinte: se conversas edificantes, doutrinárias, legais, de um livro bom,
produz luz à nossa volta, conversa maliciosa, fofoca, aquelas piadas grosseiras, falar mal das pessoas, discussões políticas raivosas, discussão de futebol raivoso, tudo isso vai atrair espírito raivoso, sombrio. Isso chama-se ligações simpáticas, tá? Então, resumindo o nosso programa de hoje, desse caso do Abelardo, paciência nas dificuldades da vida, conhecimento doutrinário, procurar sempre ler, aprender, participar de orações de conjuntos, ele vai dizer isso nesse caso, né, de mediúnica, isso são santos remédios para os males dessa nossa vida e da próxima. Além, é claro, de viver os 10 mandamentos, que só isso não adianta, tá? Então, a gente encerra com essa mensagem que o Jorge vai ler para vocês, que está nesse caso. Em Deus, diz assim, em Deus temos a origem e as faculdades que devemos desenvolver. Na lei de equilíbrio, temos a justiça que nos fará reconhecer o caminho certo, sempre que dele nos afastarmos. No Cristo, temos o modelo a igualar, o ponto de referência a ser atingido. Legal. Agora, a gente convida você a orar pelo mundo, né? Então, é momento do Vibrando pelo Mundo. Então, convidamos você, ouvinte, a pensar nas pessoas necessitadas do planeta, nas pessoas que estão desesperadas, chorando, amarguradas, que não tem nem força para chorar. Peça por você também, pelas suas necessidades, seus desejos, mas peça a Deus profundamente, mais ou menos assim. Pedimos a tua bênção, Pai Divino, para aqueles que se encontram desesperados e de coração despedaçados, que eles sejam fartos de bênçãos e de esperança, enquanto a gente faz com toda a nossa unção, nossa convicção interior, essa oração ao princípio sagrado. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Evidência, Jorge. Pela graça de Deus, eu posso ver Jesus de uma forma bem humana, meramente aqui na região da Paulista, impondo as mãos sobre as pessoas. Mas na sequência não era só aqui em São Paulo. Pelo mundo afora, Jesus ia humildemente, pessoa a pessoa, impondo as mãos. E ele, quando começou a oração, ele se voltou para o alto e ele fez essa oração. Fazei de mim um instrumento, Pai Divino. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora nossas recomendações práticas que o Polidoro dava todo final, para quem ia nas sessões. Isso é com o Jorge Rufino. As mulheres, ao deitar, faça a oração a Maria, pedindo pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo. Aos homens, ao deitar, faça a oração a Bezerra de Menezes, para que, enquanto o seu corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. E a todos nós, procurar um local de oração bem cristão, onde se respeitem os 10 mandamentos, onde se pratiquem os dons mediúnicos gratuitamente, e vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo vez por semana, respeitando assim o 4º mandamento: terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Recadinho de todo final de programa. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração. Quer fazer o bem ao próximo? A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Rádio Mundial, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo, tenha uma ótima semana. Fique com Deus.